Nós iremos continuar a aula da semana passada sobre vôlei, certo? E hoje nós vamos estudar quais são os tipos de falta que são cometidas no vôlei e também vamos falar um pouco sobre fundamentos, está bem? Então, vamos entender um pouquinho sobre a questão, Disciplina Educação Física. Quando se comete faltas no vôlei? Então, aí nós vamos entender quais são os tipos de falta que são cometidos no vôlei. Todo esporte, ele tem regras. A gente já estudou algumas regras anteriormente e hoje a gente vai aperfeiçoar um pouco essas características. As regras do voleibol incluem diversas faltas no saque, ataque, passe de bola, toques, posição, rota de jogadores, entre outras. Essas são as principais, certo? E agora a gente vai entender alguns exemplos de faltas são. Então, nós vamos entender o que é os dois toques no voleibol. Significa o quê? Quando um jogador toca a bola 2 vezes consecutivas, ou a bola bate em várias partes de seu corpo, isso significa falta, e esse nome dessa falta se chama 2 toques, tá bem? 4 toques. Quando a equipe toca na bola 4 vezes antes de enviá-la aos adversários. Ou seja, se você são 6 jogadores no vôlei, um passa para o outro, o outro companheiro, e o segundo companheiro passa para o terceiro. Se o terceiro companheiro passar para o quarto, isso significa que se chama falta com 4 toques, certo? E em seguida vem outro tipo de falta, que se chama toque apoiado. Quando um jogador se apoia em outro da sua equipe, também é considerado falta. Se ele se apoiar em alguma estrutura ou objeto dentro da área de jogo para golpear a bola, também é falta. E essa falta se chama o quê? Toque apoiado, certo? Outro tipo de falta se chama rotação. Como é esse tipo de falta? Se a rotação entre os jogadores não acontecer de maneira correta na hora do saque, a equipe comete falta. Ou seja, na hora que você vai enviar a bola para o seu colega e ele também vai passar para outro, certo? Essa passagem ela não for de acordo com as regras do voleibol, então a equipe comete falta, certo? Rede. Se joga a bola entre o espaço das 2 antenas próximas da rede, o jogador cometerá falta. Então, o que é que acontece? Se esse jogador ele ultrapassar uma antena que daqui a pouco a gente estará mostrando, você vai perceber que ele também vai cometer falta. Por que ele vai cometer falta? Porque ele invadiu, certo? O espaço do adversário. Está bem? Eu vou mostrar aqui uma imagem que é desse tipo de falta cometida pelo jogador. Pronto, vocês estão vendo a antena, certo? E vocês estão vendo que o jogador de azul, ele estava enviando a bola para o time amarelo e antes de ele ultrapassar a antena, o jogador ele invadiu o campo do adversário, o espaço do adversário. Então isso é falta, está bem? Do jeito que estava falando lá, falta na rede chamada. Então, nós vamos agora entender um pouquinho sobre a questão mais um tipo de questões sobre o vôlei, e é os fundamentos do vôlei. Então, o vôlei, ele é caracterizado por alguns tipos de fundamento. Quais são os principais? Nós vamos ver o saque, a recepção, o levantamento, o ataque e o bloqueio. Aí vocês podem dizer assim: e o que é fundamentos? Então, o que é o fundamentos? Fundamentos, pessoal, são as habilidades, certo? Técnicas que os jogadores e o voleibol ele foi adquirindo
no decorrer da sua história, certo? Então, são o quê? O que são os fundamentos? São as práticas que os jogadores têm que saber sobre o esporte que eles praticam, está bem? Então, é por isso que eles chamam fundamento, é as habilidades que os jogadores têm que ter para jogar voleibol, eles têm que saber. O saque, então nós vamos entender aí quais são os tipos de saque. Saque por cima, que é isso que a moça está fazendo, dessa maneira, e o saque por baixo, certo? São esses que as duas imagens estão mostrando. Cada jogador do vôlei tem início com os saques. O sacador, como é chamado o jogador que lança a bola, tem que arremessar a bola por cima da rede e dentro da quadra de seu adversário, ou seja, dentro da quadra do outro time, certo? Se ele ultrapassar o limite, a bola vai retornar para seu adversário sacar. Ou seja, se ele não ultrapassar a rede do adversário, o outro time vai ter direito de arremessar. Note que quando a bola toca no chão do time adversário, ocorre a marcação de ponto. Ou seja, a gente já estudou a aula passada, né? Como acontece esses pontos, que são 25 pontos. E esses pontos têm que ser marcados por saque ou pelos outros tipos de fundamentos. A chamada zona de saque representa o local onde o jogador, ou seja, o sacador, deve permanecer para lançar a bola. Como é isso? Trata-se de uma área de 9 metros de largura, situada após cada linha de fundo, ou seja, lá no finalzinho da quadra, a pessoa vai estar, certo? Sacando, ou seja, enviando a bola para o seu adversário, certo? Então, vamos continuar. Um outro tipo de fundamentos no vôlei é a recepção, certo? O que é a recepção? Nessa imagem, vocês podem ver a recepção de toque. O adversário enviou a bola para o seu campo, certo? E ela está recebendo. Então, os jogadores recebem o saque através do fundamento da recepção, geralmente feita através de recursos como o toque, a manchete, certo? Então, esses são os dois tipos. Esse daí é o toque, certo? Então, é um tipo de recebimento da bola. Então, agora ela tem a opção de ou enviar para um companheiro da mesma equipe ou devolver para o adversário, certo? Outro tipo de fundamento é o levantamento, tá bom? Esse aí é um tipo de levantamento que está acontecendo, sendo feito por esse jogador. Os levantadores, como o próprio nome já indica, levantam a bola com a ponta dos dedos, como vocês estão vendo aí. Por isso que eles têm que ter muita habilidade, tem que ter técnica, treino para, né, receber a bola com as pontas dos dedos e fazer esse levantamento para não causar nenhum danos no seu corpo. Em seguida, passam aos atacantes que tentam marcar ponto ao lançar para o campo adversário, certo? Então, é normal que vocês vejam alguns jogadores de vôlei com alguns esparadapos nos dedos para proteger, porque ali a bola já, né, conseguiu bater nas suas mãos, eles já se machucaram. Então, por quê? Porque eles receberam a bola e de alguma forma foi desencontrada da maneira correta e acabou causando, certo, algumas dores na mão. E aqui é outro tipo de fundamento, o ataque. Os atacantes colocam muita força na jogada e com um grande salto objetivam tocar o chão da equipe adversária para fazer o ponto, que é o que vocês estão vendo aí, né? Eles estão aí atacando o adversário para que a bola, eles marquem o ponto, não é mesmo? Em seguida vem o bloqueio, também é um tipo de fundamento. Os adversários podem, no entanto, realizar um bloqueio ou defesa para que a bola volte e toque no chão da equipe que atacou, certo? Então, a partir do atacante, ele envia a bola para os adversários, eles podem bloquear. E aí, o que vocês estão vendo, que o bloqueio pode ser realizado por uma pessoa, por duas ou por três,
Está bem? Observe que os bloqueios são realizados por 2 ou mais jogadores que são posicionados próximo da rede. Sendo assim, para se defender contra o ataque do adversário, eles saltam no mesmo momento. Então, eles já estão ali treinados para esse tipo de certo bloqueio. Então, vai lá e levanta, certo? Então, aí tem a oportunidade de um dos 3 eles conseguirem, né? Conseguir bloquear, ou seja, a passagem da bola não acontecer para o seu campo. Como vocês estão vendo, aí o bloqueio é triplo, porque ocorreu entre 3 jogadores contra 1, está bem? Então, esse é o tipo de fundamentos. Vocês viram que nós já falamos sobre o saque, a recepção, o levantamento, o ataque e o bloqueio, certo? Que são os fundamentos, ou seja, as técnicas e as habilidades que os jogadores eles precisam adquirir para jogar vôlei, certo? É lógico que os iniciantes ou as crianças que estão começando agora a aprender, eles não vão saber de tudo isso, eles vão saber no decorrer, certo? Se tiverem interesse em praticar esse esporte, eles vão adquirindo com o tempo, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje e eu vou colocar aqui, pessoal, um link para vocês assistirem todos esses fundamentos, está bem? Então, olá, sejam bem-vindos ao canal Práticas em Educação Física. Eu sou a professora Francilce e na nossa videoaula vamos falar dos fundamentos do voleibol. Nosso primeiro fundamento é o saque. O saque ou o serviço marca o início de uma disputa de pontos no voleibol. Um jogador posta-se atrás da linha de fundo de sua quadra, estende o braço e acerta a bola de forma a fazê-la atravessar o espaço aéreo acima da rede, delimitado pelas antenas e aterrissando na quadra adversária. Seu principal objetivo consiste em dificultar a recepção do seu oponente, controlando a aceleração e a trajetória da bola. Um saque que a bola aterrissa diretamente sobre a quadra do adversário, sem ser tocada pelo mesmo, é denominada como ace. No voleibol foram desenvolvidos diferentes tipos de saques. Então vamos ver o saque por baixo, o saque por cima, também temos o Jornada nas Estrelas, o saque com efeito e também o saque flutuante. Agora vamos falar um pouquinho sobre passe. Passe realizado com manchete, também chamado de recepção. O passe é o primeiro contato com a bola por parte do time que não está sacando e consiste na tentativa de evitar que a bola toque a sua quadra, o que permitiria que o adversário marcasse um ponto. Além disso, o principal objetivo desse fundamento é controlar a bola, de forma a fazê-la chegar rapidamente em boas condições nas mãos do levantador, para que esse seja capaz de preparar uma jogada ofensiva. O fundamento passe envolve basicamente 2 técnicas específicas: a manchete, em que o jogador empurra a bola com a parte interna dos braços esticados, usualmente com as pernas flexionadas e abaixo da linha da cintura, e o toque, em que a bola é manipulada com as pontas dos dedos acima da cabeça. A manchete é um golpe executado por um jogador de voleibol realizado com os antebraços unidos e com os braços estendidos, para que a bola não toque no chão. O jogador tentará receber o saque adversário, efetuando um passe para o levantador. É considerada um princípio de defesa. Agora vamos falar um pouco sobre o levantamento, que é normalmente o segundo contato de um time com a bola. Seu principal objetivo consiste em posicioná-la de forma a permitir uma ação ofensiva por parte da equipe, ou seja, um atacante. O ataque é, em geral, o terceiro contato de um time com a bola. O objetivo desse fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária, conquistando desse modo o ponto em disputa. Para realizar o ataque, o jogador dá uma série de passos contados, que a gente chama de passada. Salta então
projeta seu corpo para frente, transferindo deste modo seu peso para a bola no momento do contato. E agora, por último, vamos falar sobre o bloqueio. O bloqueio refere-se a ações executadas pelos jogadores que ocupam a parte frontal da quadra, que são as posições 2, 3 e 4, e que tem por objetivo impedir ou dificultar o ataque da equipe adversária. Elas consistem, em geral, em estender os braços acima do nível da rede com o propósito de interceptar a trajetória ou diminuir a velocidade de uma bola que foi cortada pelo oponente. A aula foi sobre fundamentos de voleibol. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!